Povo brasileiro, hoje é dia 21 de abril, me pediram para falar sobre o grande mártir da Inconfidência Mineira, o homem precursor da liberdade no Brasil. É isso mesmo, o grande herói, o tio Cláudio Manuel da Costa. É isso mesmo, pessoal. Vocês que gostam de história, vocês que estão aqui por isso, têm que saber. O Tiradentes é um herói construído no final do século XIX. Para você saber por que alguém é herói, você deve se perguntar desde quando ele é herói. E a gente já tem vídeo aqui no canal falando que o Tiradentes foi uma criação da República, sua imagem como herói, durante o século XIX. Tem um outro vídeo falando sobre a Inconfidência Mineira, que acho que foi o primeiro vídeo do canal, se eu não me engano. Os links estão aqui na descrição, dá uma conferida lá se você quiser, antes de ver esse vídeo. Mas o fato é que agora eu estou aqui para dizer que havia um outro herói no século XIX para representar a Inconfidência Mineira. Afinal de contas, você já deve ter ouvido essa história de que, durante a monarquia no Brasil, o Tiradentes foi esquecido, a Inconfidência foi apagada, porque, afinal de contas, a rainha Maria Louca, ou melhor, Maria I, que era a bisavó do Dom Pedro II, foi quem condenou o Tiradentes à morte e condenou os outros participantes da Inconfidência à prisão, ao degredo, enfim. Acabou com o movimento e mandou matar o Tiradentes. E haveria um certo constrangimento do Império, dos monarquistas no século XIX, para lidar com esse assunto. Pois então, isso são só suposições, não é bem assim. Quando foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, na primeira metade do século XIX, alguns historiadores, alguns membros do Instituto, começaram a ver quais personagens poderiam ser objeto de pesquisa e biografias, para formar uma identidade nacional, um certo panteão dos heróis e das pessoas que seriam exemplos de brasileiros na história. E, acredite, Tiradentes ficou de fora. Quem foi agraciado com a posição de herói da Inconfidência Mineira foi nada mais nada menos do que o poeta Cláudio Manuel da Costa. Tem outro vídeo aqui nesse canal falando sobre o suicídio, sobre a morte, o suposto suicídio dele, a delação que acabou em suicídio. Você pode ver também, está na descrição. O fato é que o Cláudio Manuel da Costa foi um grande poeta brasileiro, de tal forma que um homem chamado Joaquim Norberto de Souza e Silva escreveu um trabalho nos anos 70 do século XIX sobre a Inconfidência Mineira. Causou polêmica e tudo mais, mas já tratava o Cláudio Manuel da Costa e os outros poetas como os grandes heróis. E acredite, comemorou-se de forma pomposa, com a presença do imperador, da família imperial, dos grandes ilustres membros do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o centenário da morte de Cláudio Manuel da Costa, em 1889. Em julho de 1889, no dia 4, fez-se um grande evento bancado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro para lembrar da memória deste grande homem, herói, mártir da Inconfidência Mineira. Exatamente. Porque ele se matou na prisão, ou foi assassinado. Parece que foi mesmo um suicídio. Mas o fato é que ele se matou depois de preso na casa do João Manuel de Macedo, um outro inconfidente rico, porque, teoricamente, não teria suportado o fim daquele movimento que levaria o Brasil à independência, ao Brasil, entre aspas. Então ele teria preferido a morte a ver tudo aquilo terminar em nada. Por isso, no pronunciamento do Joaquim Norberto de Souza e Silva, no centenário da morte de Cláudio Manuel da Costa, o grande líder da Inconfidência e o precursor da nossa independência e liberdade, ele disse: por que não colocar na boca de Cláudio Manuel da Costa a fala independência ou morte? Ele preferiu morrer do que ver o seu país ainda sob o jugo português, ou seja, sem independência. É claro, isso é toda uma construção. O Cláudio Manuel da Costa se matou por motivos que, enfim, são um pouco mais objetivos, talvez, do que a independência ou morte. Mas isso foi construído
e o centenário da sua morte representou esse grande evento, a imagem que ele tinha no século XIX. Mas é importante entender que, quando isso aconteceu, a imagem do Tiradentes já estava sendo apropriada pelo movimento republicano. Tanto é assim que existia um grupo, um clube republicano, em 1882 ele foi fundado no Brasil, chamado Clube Republicano Tiradentes. Então, você vê por aí que mesmo antes da proclamação da República, o Tiradentes era já escolhido por muitos republicanos como o seu grande herói. É bom lembrar que o movimento republicano existe no Brasil de forma organizada desde 1870. A obra do Joaquim Norberto de Souza e Silva foi escrita em 1873, ou seja, o movimento republicano já existia de forma organizada e provavelmente já se cogitava a imagem do Tiradentes como um dos seus heróis. E ele escreveu essa obra desconstruindo um pouco, ele não fala mal do Tiradentes, mas ele ressalta a figura dos inconfidentes mais letrados e os poetas, como Cláudio Manuel da Costa. E em 1889, em julho, meses antes da proclamação, esse evento também representou não só uma apropriação do movimento da Inconfidência pela monarquia, pelo império, mas o foco de heroicidade na figura do Cláudio Manuel da Costa, como nunca antes havia sido feito, de forma a ofuscar o Tiradentes, ainda que o Tiradentes tenha sido lembrado também no evento e seja considerado por pessoas desde aquela época como também um herói, mas nenhum herói que precede a importância de Cláudio Manuel da Costa, que inclusive cronologicamente foi o que morreu primeiro. O Tiradentes morreu 3 anos depois, quase. Então, fica aí essa reflexão nesse dia 21 de abril, de como a Inconfidência foi tratada durante a monarquia e quem era o seu grande herói.